A gente está falando da derivada. Se dá certo aqui, eu copiei e colar para vocês. Que é essa equaçãozinha aí. Eu estou botando no chat porque não vai dar para usar o Excel, né? Aí eu basicamente, assumindo que a derivada é uma função de n, né, e botando n igual a n menos 1, eu tenho esses valores aí. Vocês estão... Pode dizer. E vamos ver se dá para pelo menos compartilhar isso aqui. Deixa eu ver aqui. É porque aqui tá mostrando que eu estou caindo direto. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver no chat. Então, como teve esses problemas aí da comunicação, eu vou fazer a gravação aqui, certo? Então, a gente estava aqui falando sobre a operação diferença, certo? E aí, essa variação aqui a gente fez basicamente aqui. Ela é o que está basicamente nessa parte aqui. E aí tem uma variação x de n menos x de n menos 1. Certo? Essa variação aqui eu posso replicar para n menos 1, que daria x de n menos 1 menos x de n menos 1 menos 1. E quando eu vou derivar duas vezes, no caso, fazer a diferença da diferença, eu teria basicamente que substituir o dx de n menos o dx de n menos 1, que nesse caso aqui estou substituindo, aqui seria o equivalente a dx de n, e aqui o dx de n menos 1. E aí no final das contas vai dar x de n menos 2x de n menos 1 mais x de n menos 2. Então dessa forma aqui a gente vai ter a variação segunda, né? A derivada segunda basicamente do nosso x. Então seria essa equação que está aqui embaixo. Então vamos para o próximo slide. Se eu quiser agora fazer uma correlação com a derivada mesmo, real, ela vai ser aproximadamente a variação de x sobre o período de amostragem. Então, o meu ΔX, ou no caso o ΔT, lá que eu assumi que era 1, porque está no domínio discreto, quando ele está no domínio contínuo, ele vai ser uma variação entre valores de período de amostragem. E aí, é basicamente isso. Então, para o caso da acumulação, que a acumulação é basicamente a soma dos n termos, né, de x. Então, vindo aqui para o Excel, é como se eu tivesse, por exemplo, x de n. X de n é igual a 1, depois no outro instante ele é igual a 2, a 3, 4, 3,
3, 4, 5. E aí a acumulação, que é eu vou ter 1, aí aqui eu teria 3, né? Seria, até posso colocar na forma de uma fórmula que eu teria 1, aí eu teria igual ao de cima mais o do lado, só que o de cima tá certo. Então seria 2 mais 1, que dá 3, aí 3 mais 3, aí depois 4 mais 6, depois 5 mais 10, e assim sucessivamente. Eu teria uma acumulação. Então essa acumulação, que é a soma das amostras ao longo do tempo discreto, ela também é o equivalente ao que a gente chama de integral. Assim, a gente pode assumir que ela tem uma boa parte de uma integral. A gente vai ver isso um pouco melhor na próxima sequência de slides. Então, em princípio, para os slides da aula 4, a gente fez operações com sequências discretas, operações algébricas, mudança de escala e amplitude, escala do tempo, deslocamento no tempo, diferença e acumulação. É aqui que a gente focou nesse vídeo, que é a diferença seria o equivalente à derivada e a acumulação seria o equivalente à integral, né? Então, como eu tinha falado já para vocês, que vai contar como uma atividade para vocês, né? Que vai valer a nota das A2 e A3. Acho que vai ficar meio conturbado por causa dessa situação que a gente está passando. Então eu vou pedir para vocês, assim, eu vou tentar fazer tudo de uma maneira que vire mais trabalho todas as atividades do que uma prova. Passo uma atividade para vocês, aí vocês fazem com, sei lá, 1 ou 2 dias, até porque não dá para garantir que vocês vão ter internet no momento e tem uma série de outros problemas que podem ocorrer, então eu prefiro dar um período maior de tempo para vocês fazerem essas atividades, inclusive a prova que eu falei já com o pessoal, que a gente vai fazer no dia 7, ou pelo menos eu vou passar a atividade no dia 7, e talvez vocês entreguem aqui até dia, sei lá, 8, 9, vou dar um períodozinho para vocês entregar essa atividade. Beleza? Então, no final de cada slide tem as questões para vocês elaborarem, isso aqui vai contar como as outras 2 avaliações, e uma avaliação que eu vou fazer aqui, que também deve consistir num trabalho, a não ser que a gente volte a ser presencial, mas mesmo assim não tenho confiança. Muita coisa mudou e aí eu não quero também forçá-los a uma situação que talvez não seja razoável. Eu vou passar aqui para o slide 5, certo? Então, uma vez que a gente falou sobre operações com sinais, né, e de sinais, a gente vai para os sistemas. Certo? Sistemas, eles não são sinais porque nos sistemas a gente tem, vamos pensar fisicamente, né? Sistemas são coisas, enquanto os sinais seriam as variáveis. Tipo, temperatura seria um sinal, mas o ar-condicionado que controla a temperatura, por exemplo, seria um sistema, porque ele pega o sinal, faz um processamento, gera um vento frio, por exemplo, que é jogado no sistema, e aí você pode processar a temperatura para que a temperatura diminua, por exemplo. Então o sistema ele pode ser a coisa física, né? Mas ele também pode ser uma equação matemática. Então é isso que a gente quer colocar aqui, é evoluir as operações matemáticas, como a gente já viu lá, operação de soma, operação de subtração, multiplicação, divisão, é juntar essas operações de maneira que essas operações virem um sistema discreto, certo?
Então, juntando tudo, né, até então a gente fez lá a introdução dos sinais, mostrou que esses sinais eles precisam ser digitalizados para que a gente faça o processamento digital dos sinais. E para a gente digitalizar, a gente tem que amostrar esse sinal. Então a gente viu que para que a gente possa amostrar esse sinal corretamente, a gente tem que saber qual é a frequência do sinal e amostrar ele com 2 vezes pelo menos a frequência daquele sinal, de maneira que a gente evite a lyse. E não só a gente tem que amostrar corretamente, como a gente também tem que passar um filtro passa baixa, por exemplo, na entrada, para que a gente tenha uma limitação em frequência, até para o teorema de Nagel funcionar. E aí a gente vai até a frequência que a gente quer amostrar, tentando amostrar com 2 vezes o sinal. E aí, uma vez que a gente tem o sinal corretamente amostrado, a gente pode reconstruir esse sinal, né, que é basicamente pegar e fazer a conversão do discreto para contínuo e jogar na saída de um microcontrolador. Então, na sequência, depois disso, a gente viu algumas coisas relacionadas a sinais de sequência discretas, que são as formas de representação, tabular, forma de sequência. Vimos os sinais elementares, tipo impulso, degrau, rampa, senoidal, exponencial. E aí classificamos, né, esses sinais. Então agora o que a gente quer fazer é evoluir esse conhecimento para que a gente possa definir um sistema discreto no tempo, de uma maneira que a gente possa processar esse nosso sinal com um sistema, um processador digital de sinais. Então a gente tem, de fato, a mesma figura que a gente sempre usa, né, que a gente recebe o sinal analógico, esse sinal ele é amostrado e a gente joga para ser processado dentro do computador. A gente armazena esse sinal lá no computador e esse computador vai fazer o que ele precisa fazer com operações discretas. Então, o nosso objetivo é basicamente a gente, dentro do computador, ter uma forma de processar esse sinal discretamente e a esse processador, essa forma de processar o sinal, a gente vai chamar de sistema discreto. O processamento das informações é realizado por um sistema de processamento de sinais digital. Então, esse processador digital de sinais ele pode ser um sistema que processa áudio e vídeo, como nas transmissões. A gente também armazena as músicas de maneira discreta, a gente processa, passa filtro, tira ruído e várias coisas que a gente consegue fazer também com o computador. Se joga aqui no sistema de renderização, por exemplo, de vídeo, de alguma imagem, a gente vai fazer um processamento desse vídeo digital e a gente consegue fazer outras estações de informações, de um processo qualquer. O pessoal usa muito, por exemplo, para poder fazer uma análise de sinal, para saber, por exemplo, se a pessoa tem um tumor no cérebro, se uma pessoa tem Parkinson, enfim. A gente pode pegar esse sinal e armazenar e processar de uma maneira adequada. Então, o sistema normalmente ele é bem complexo, né? E o nosso objetivo aqui em relacionar esses sistemas com a parte matemática é que a gente consiga diminuir a complexidade desse sistema de certa forma, mas ao mesmo tempo conseguindo representatividade e análise e todas as condições que a gente só pode garantir optimalidade fazendo análises matemáticas em cima do sinal, né? Então, mesmo que esses sistemas sejam mais complexos, a gente pode, por exemplo, dividir esses sistemas em sistemas menores e analisar esse sistema e processar esses sistemas menores e depois fazer uma junção para um sistema maior na sequência. Então,
formalmente a gente vai chamar de sistema a transformação que pode ser realizada em um sinal discreto no tempo, certo? E aí a gente vai fazer algumas operações nesses sistemas, nesses sinais, certo? Na sequência, formando os nossos sistemas discretos aqui na sequência. Então, de acordo com o nosso material, nosso objetivo de aprendizagem para a aula que vai ser passada nesse slide é definir os sistemas discretos no tempo, descrever a representação dos sinais discretos no tempo e fazer a classificação desses sistemas que a gente vai processar. Então, na sequência aqui a gente vai trabalhar com os sistemas discretos, a gente vai definir os sistemas discretos, vai representar esses sistemas na forma de diagrama de blocos também, interligar esses sistemas e fazer apresentar algumas classificações de sistemas discretos para vocês. Então, o que são sistemas discretos de uma maneira mais formal? O sistema vai ser uma transformação em cima do sinal, certo? Então, essa transformação, que aqui eu estou definindo como T de x de n, ela vai ser a minha transformação, o meu sistema, que vai relacionar o sinal de saída com o sinal de entrada. Ou seja, vai entrar x aqui na transformação T, que é o meu sistema, e essa transformação T vai me resultar, essa transformação T no sinal x vai me resultar no sinal y. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar, nesse sistema, né, fazer uma análise de tempo discreto, e esse sistema vai fazer o processamento do sinal x em função do sinal y. Né. A estrutura interna do sistema necessariamente não é conhecida. Por exemplo, se for um processador de sinal, a gente pode até conhecer. Eu sei quais são as operações matemáticas que faz com que esse processador transforme do sinal de entrada para o sinal de saída. Mas, por exemplo, se eu estiver fazendo essa operação num sinal real, né, por exemplo, o ar-condicionado, eu posso até fazer uma aproximação dele para uma função de primeira ordem, por exemplo, que no nosso caso aqui vai ter um atraso, no caso lá do sistema contínuo vai ter uma derivada, mas não tem nenhuma garantia, né, que esse sistema seja exatamente o sistema que eu representei discretamente. Até porque tem alguns sinais estocásticos envolvidos e tem algumas variações que eu não necessariamente vou querer envolver no meu processamento. Então, o que a gente vai fazer é basicamente assumir que eu tenho uma relação de entrada e saída no sinal. E esse sistema descreve essa relação de entrada e saída. É bem importante que a gente se lembre que não é só quando a gente fala de sistema, pelo menos matematicamente falando, vocês devem se lembrar lá da derivada integral, que, por exemplo, quando eu fazia a solução de equação diferencial, quando eu estava tentando fazer alguma aplicação, por exemplo, na solução de equação diferencial, eu tinha, para resolver a equação, eu tinha que levar em consideração o sinal de entrada, o sinal de saída, né, resposta livre e resposta forçada, ou seja, considerações que levam à entrada do sistema e que levam em relação à saída, mas eu também preciso das condições iniciais do meu sistema. Então, de alguma maneira, eu vou tentar relacionar a entrada, a saída e o sistema nesse processo de avaliação do sistema discreto. Tanto o contínuo quanto o discreto, todos eles levam em consideração essa mesma forma, né? Então, uma forma bem comum é relacionar sistemas de entrada e saída, mas também eu vou ter que levar em consideração a condição inicial, tanto lá no sistema contínuo quanto agora, a gente também vai levar isso em consideração. Então, eu vou ter uma transformação, né, do sinal de x para o sinal y. Isso, basicamente, é o sistema discreto, ou seja, o sistema discreto do tempo mapeia
uma sequência de entrada x numa sequência de saída y. Essa é uma definição formal aí para o nosso sistema. Então aqui a gente tem um exemplo de resposta ao sistema, né? Vou fazer aqui, tentar fazer esse exemplo no Excel, só para a gente fazer aqui a operação. Então, nós temos o sinal aqui x. Vou voltar aqui para o nosso Excel, vou criar uma planilha nova. Vou aumentar aqui para vocês poderem visualizar melhor. E aí eu vou copiar isso aqui. Então aqui meu sinal x de n, ele vai ser igual a módulo de n. Então eu vou ter aqui, tá aqui do lado n. Então menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Fora dessa faixa, o restante de x de n vai ser igual a 0, né? E aqui eu estou dizendo que o meu x de n vai ser o módulo de n. Então aqui ele vai ser 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Que é o módulo de n, né? E para o caso contrário ele vai ser 0. Então se eu for fazer aqui, por exemplo, a questão A, y de n, vou botar aqui, y de n é igual a x de n. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, obviamente, esse y de n, como ele vai assumir o mesmo valor de x de n, então eu vou ter aqui menos 3, menos 2, menos 1. Deixa eu afastar tudo na célula para baixo. Aí eu vou ter 0, 1, 2, 3. Então aqui, obviamente, ele vai ser, como ele vai ser igual a x de n, né? No n igual a menos 3, x de n é igual a 3. No n igual a menos 2, x de n é igual a 2, e assim sucessivamente. Então aqui não tem muito segredo para fazer essa aqui. Mas, por exemplo, eu vou ter agora y de n é igual a x de n menos 1. Então eu tenho aqui o meu y de menos 3. Nesse caso aqui, o y de menos 3 ele vai ser igual ao x de menos 3 menos 1. Ou seja, o x de menos 4. X de menos 4, como está fora da faixa ali, é igual a 0. Aí no segundo caso aqui, eu vou ter o y de menos 2, né? Que vai ser igual a x de menos 2 menos 1. X de menos 3, ou seja, que vai ser igual a 3. Aí eu vou ter na próxima x de menos 1, né? Menos 1. Aí isso aqui vai ser igual a 2. E vocês vão ver aqui na sequência que ele vai ficar deslocado em uma unidade em relação ao sinal de cima, né? Eu desloquei uma casa para a direita aqui. O que vai acontecer agora, por exemplo, quando eu fizer AC, que é y
de x mais 1. Eu vou ter aqui, por exemplo, deletar aqui, vocês já têm condição de pegar da gravação. Eu vou ter aqui o meu y de menos 3 é igual ao x de menos 3 mais 1. E o x de menos 3 mais 1 é o x de menos 2, que é igual a 2. Aí eu continuo aqui, né? Y de menos 2, estou na posição menos 2 aqui, ele vai ser igual ao x de menos 2 mais 1. Ele vai ser igual a 1. Aí vocês vão perceber aqui que aqui vai virar 0, aqui vai virar 1, 2, 3, 0, 0. Vai ficar fora da faixa. Então aqui eu fiz o deslocamento basicamente do meu sinal para a direita, né? O que estava aqui no x de n veio para a coluna da esquerda. Podem observar é sempre esse deslocamento aqui, assim como no outro eu avancei, né? Aí, por exemplo, agora o y, é a questão D. A, B, C, agora eu estou na D. Então, nessa questão D aqui, a gente tem, olha aqui, nesse caso aqui eu tenho 1/3 de x de n mais 1. Eu só estou trabalhando com y de menos 3, então vai ser x de menos 3 mais 1, mais x de menos 3, mais x de menos 3 menos 1. É a substituição direta da equação, certo? Então, se eu posso fazer aqui como fórmula, né? Porque eu já até tenho o valor de x de menos 3 mais 1, que é 2. Porque eu estou na posição aqui menos 2, né? O menos 2 é esse cara aqui. Então, fazer aqui dessa posição. Vamos voltar aqui. Então, esse cara aqui, esse primeiro valor aqui é igual a 2, certo? Esse que é o x de menos 3 é igual a 3, e o x de menos 3 menos 1 é igual a 0, porque ele é o antes. Ou seja, basicamente a gente pode usar esse cálculo que a gente fez anteriormente para somar os três. Aqui eu tenho igual a 1 sobre 3 vezes esse mais o próximo. Ele vai dar, por exemplo, esses valores aqui. A substituição basicamente direta de forma, né? Aí a única diferença é que ele tem o operador max, ele vai pegar o maior valor entre x de n menos 1, x de n, x de n menos 3. Aqui seria só, por exemplo, pegar um maior valor desse cara aqui. Ver se esse aqui é o máximo. Tá, então primeiro, segundo e terceiro. Pronto. Então o maior valor entre esses três, que é x de k mais 1, que é 2,
x de n, né? N mais 1, x de n, e x de n menos 1 é 3. Essa operação também não é tão difícil assim de a gente pegar. É só pegar o maior valor entre os três. E a outra é a acumulação, né? Na acumulação, o meu y, que é essa aqui foi a E, né? Agora a F. Então, meu F aqui vai ser a acumulação, né? Nesse caso aqui, ele vai ser o x de n, por exemplo, até menos infinito. Então, no caso, todo valor menor do que 3 na posição 3 é igual a zero. Então, o primeiro valor que vai acontecer aqui é o x de menos 3. Deixa eu apagar aqui. X de menos 4, por exemplo, é igual a zero. E o x de menos infinito até o x de menos 4, todos eles são zero. Então, se eu somar todo mundo, lá de menos infinito até menos 4, eu vou ter zero. Então, não faz muito sentido eu somá-los. Mas a partir do x de menos 3, sim. Então, x de menos 3, a gente já viu aqui que é igual a 3. Né? Então, aqui nessa posição eu vou ter o 3. Aí aqui eu vou ter o x de menos 3 mais o x de menos 2. Ou seja, eu vou ter igual ao anterior mais o x de menos 2, que é o 5. Aí no outro, eu vou ter x de menos 3 mais x de menos 2, mais x de menos 1. Que aqui nesse caso é só arrastar. Se você pegar a equação aqui, né, eu vou ter 5 mais 1. Porque na verdade aqui eu tenho 3 mais 2, dá 5. Então eu tenho 3 mais 2 mais 1, né, que é o x de menos 3, que é 3, o de menos 2, que é 2, e o de menos 1, que é 1. E aí, vocês veem que eu estou colocando na forma aqui de acumulação, né? Eu não estou somando todo mundo. Eu também poderia implementar essa equação de uma outra maneira. Eu vou só implementar aqui embaixo, para vocês verificarem. Aqui é menos 3, né? Aqui é o x de menos 3 mais x de menos 2. Aí aqui é x de menos 3 mais x de menos 2 mais x de menos 1. Aí aqui seria x de menos 3 mais x de menos 2 mais x de menos 1 mais x de 0. E cada vez que eu vou para frente, eu vou acumulando, né? Então aqui vai ser igual a x de 3 mais x de 2 menos 2 mais x de menos 1 mais x de 0 mais x de 1. E assim sucessivamente. Você vê que a forma de acumulação, eu posso utilizar a informação passada para fazer essa acumulação. Que é a última operação que a gente definiu no slide da aula 4. Né? Então, essas duas formas aqui vão definir que tipo de modelo de sistema discreto eu vou utilizar lá na frente. Então, é, de certa forma, importante a gente ter. Eu já vou salvar aqui essa planilha, certo? Para vocês lá na pasta. Para deixar vocês com essa informação já gravada. UNP, aulas, processamento digital de sinais. Vou botar aqui material, aulas gravadas.
que eu vou chamar de 2 slide 4, isso. Aí eu continuo aqui, vou abrindo mais abas. Então voltando lá para o nosso sistema, certo? Então aqui a gente pode representar, né, como eu falei, o somatório de duas maneiras, né? O somatório que leva em consideração um valor anterior, que é o x de n menos 1. Então esse cara aqui, da equação acima, eu implementei como y de n é igual a y de n menos 1 mais x de n. E aqui eu representei na forma de somatório. Vou chamar de suma esse somatório de x de n. Então todos eles, os dois, dão a mesma resposta. É só uma maneira diferente de eu escrever o meu sistema, certo? E aí você pode fazer esse deslocamento no tempo, né? E colocando os valores, aumentando os valores de n, e aí você vai ter o efeito de deslocamento temporal e aquelas operações que a gente fez a partir da aula passada. Então aqui a gente tem um outro exemplo para levar isso em consideração, né? A suma aí que eu tenho o acumulador lá da questão anterior, que eu já estava falando sobre ele, e ele é excitado por uma sequência x de n igual a n vezes u de n. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, um x de n igual a nu, é que ele é uma rampa, certo? É o sinal rampa que a gente já definiu anteriormente. Então, vou abrir aqui mais uma aba. Tem o x de n é igual a n u de n. Eu já defini o u de n, né? U de n é igual a 0 para n menor do que 0 e ele é igual a 1 para n maior igual a 0. Então o que eu estou fazendo basicamente é isso aqui, né? Eu tenho, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aí aqui eu tenho o sinal U. Deixa eu deslocar aqui. Aqui eu tenho N, aqui eu tenho o sinal U de N. E aqui eu tenho o resultado, né, que é o x de n. Então o u de n aqui vai ser 0, 0, aqui vai começar 1, 1, 1, 1. Todo mundo é 1. Abaixo de 0 todo mundo é 0 e acima de 0, maior ou igual a 0 todo mundo é 1. E o x de n vai ser igual, em teoria, a multiplicação desses dois, né? Que é n vezes u de n. Então aqui ele vai ser 0, vai ser 0, vai ser 0. Aí aqui vai ser 1, 2, 3. Né? Ou seja, essa é a minha rampa, certo? Vamos voltar lá para a questão. O meu sistema está inicialmente relaxado e eu quero fazer a soma de todos os elementos. Então, você vai perceber aqui, por exemplo, eu quero somar y de menos 1. Então, nessa posição aqui, vai ter 0, 1, 2, 3. Então, y de menos 1 é igual a 0. Então, y de n
Aí aqui eu tenho a minha condição inicial que é igual a zero. E aí eu vou somar todos os termos aqui, certo? Então o que eu vou ter aqui? Igual a zero mais igual a zero mais. Aí eu sou fazendo aqui. O somatório dos n termos lá, né, se eu tiver 4, quer dizer, se eu tiver n igual a 3, vai ser 4. Aqui eu coloquei uma equação, A1 seria esse cara aqui. E como esse primeiro valor é zero, não tem um acúmulo, certo? Então não vou ter somatório de n termos aqui. Então eu vou considerar esse rapaz aqui igual a o primeiro termo. Então eu vou ter lá, baseado na equaçãozinha, né, que a gente tem do slide, do somatório dos n termos, eu vou ter A1, que vai ser igual a 1, mais a n, que é igual a 3, vezes n, que eu repeti isso aqui 3 vezes, né, então, vezes 3, dividido por 2. E aí eu vou ter o número 6, que é o mesmo número que a gente tinha obtido aqui, certo? Então, basicamente é assim que a gente faz o cálculo usando os elementos de APA. Então, o que a gente pode fazer agora também é você substituir a condição inicial, né? Por exemplo, eu poderia substituir a condição inicial aqui por 1, igual y, né, de menos 1, igual a 1, e aí, obviamente, eu alteraria todo o valor. Então, é basicamente somar esse cara aqui com a soma dos termos da PG, da PA, né, nesse caso. Então, aqui a gente coloca a resposta na forma de equações, e é basicamente isso. Se eu quiser uma equação genérica que assuma que o x de n igual a zero, eu vou ter n vezes n mais 1 sobre 2. Se eu agora assumir a equação somando mais 1, eu vou ter mais 1, né? Porque na equação anterior eu estou assumindo que o y de menos 1 é igual a 1. Eu vou basicamente chegar a essa conclusão aqui, né? De somar mais 1, que vai dar n ao quadrado mais n mais 2. Então essa é uma dedução para a gente falar sobre sistemas discretos. E aí na sequência a gente vai falar um pouco sobre diagramas de blocos. O que é um diagrama de bloco? O diagrama de bloco é um diagrama de bloco. Acho que vocês já viram, deve ter visto em alguma disciplina, que o diagrama de blocos, vocês usavam lá o Simulink, né, do MATLAB. Então o Simulink aqui, como vocês podem ver, já deve ter visto isso em algum canto, né? Então, quais são as operações que a gente pode fazer? A gente pode somar dois sinais. Por exemplo, eu vou ter duas fontes, x1 e x2, que eu posso chamar de, sei lá, step. Esse seria o meu sinal x1. E um sinal x2, por exemplo. Aqui eu tenho dois sinais. E eu posso fazer a soma. Então, nesse caso do somador aqui, eu posso somar dois sinais. E aí, como consequência, eu vou ter os dois sinais somados. Aqui para a gente ter um gráfico
Eu vou até fazer aqui um pouquinho diferente. Posso botar um multiplexador aqui para a gente ter todos os sinais, né? Vou botar a soma por último. Vai ver se o sinal A, sinal B, ou sinal X1, X2, sei lá. Os sinais X1, X2 aqui. E quando apertar play, ele vai mostrar as três condições, né? 2 degraus e a soma dos dois. Então o sinal vermelho é o sinal de saída e os dois lá são degraus unitários, né? Então eles são todos iguais a 1. Então a operação sem memória, estou colocando aqui claramente que a operação sem memória porque tem algumas que a gente vai usar memória, certo? Outra operação seria um multiplicador, né? No MATLAB lá a gente chama isso de ganho. Por exemplo, eu boto aqui gain. E aí esse cara aqui, sei lá, multiplicar por 10 o sinal. Seria uma outra coisa que eu poderia fazer aqui. Sinal antes do ganho e depois do ganho. Multipliquei por 10, né? O sinal antes e o sinal depois. É a mesma coisa aqui para multiplicação, né? É só eu basicamente copiar esse cara aqui, que tem a soma, e fazer a mesma operação para multiplicação. Então apagar esse cara aqui. E aí eu tenho a multiplicação. Como é 1 vezes 1, né, vai dar 1. Mas enfim. Estou mostrando aqui como é que você botaria cada um desses blocos lá no diagrama usando o Simulink. Eu tenho um atrasador, né, um operador para fazer o atraso unitário. Então, basicamente usar Z. Então aqui seria o 0 order hold, que é o nosso atrasador unitário. Você pega aqui o sinal, depois o sinal atrasado, não vai conectar, e aí deveria ter um atraso entre eles dois. Esse é o bloco certo. Talvez eu não tenha setado o valor de atraso. Então o bloco certo é o delay, certo? Não é o zero hold, não. Aquele basicamente para segurar o sinal. E esse aqui é o que vai dar o atraso, a operação de atraso. Então, se você colocar aqui o delay, ele vai aparecer atrasado aí um período de amostragem. Outro período de amostragem aqui igual a 1. Então, esse bloco aqui, ele precisa ter memória, né? Porque eu preciso guardar
o valor no instante atrasado para poder jogar no instante presente. Então eu preciso pelo menos ter um espaço de memória para usá-lo. Eu também posso fazer o avanço no tempo, certo? Eu não sei se lá vai fazer direitinho esse avanço no tempo. Seria eu poder colocar esse valor aqui positivo. Ele vai chegar comigo aqui de fazer um avanço no tempo. Mas basicamente seria eu poder antecipar o valor que vai ser enviado pelo degrau, né? Isso não é fisicamente possível, torna o sistema não causal, se eu depender de amostras futuras. Porém, contudo, todavia, dentro do computador a gente poderia fazer, né? É só a gente ter acesso ao valor futuro antes, num dado histórico, por exemplo, e poder fazer essa operação. Então aqui, usando o bloco, né, de construção, a gente vamos tentar fazer aqui esse diagrama aqui do exemplo da figura, ok? Então vamos tentar montar aqui aquele diagrama, certo? Eu vou pegar, não dá para copiar a figura, mas vai ser um quarto de y menos 1, aí eu tenho n, certo? Então aqui uma maneira de a gente implementar esse diagrama aqui é fazendo, por exemplo, assim. Deixa eu colocar um do lado do outro. Então eu tenho o sinal x, então assumir que esse sinal é um degrau, por exemplo, aqui vai ser x, certo? X. Então aqui eu tenho x, e o que eu vou fazer agora é pegar esse sinal x, aqui no meio, tá vendo? Eu tenho um meio de x. Aqui eu vou colocar um ganho, ele vai ser um meio. Então aqui, depois disso aqui, eu tenho um meio de x. Aí na sequência agora eu vou fazer mais um meio de x de n menos 1. Então eu primeiro tenho que atrasar o x de n. Agora aqui eu tenho o sinal x de n menos 1. E agora eu estou multiplicando também por um meio, né? Então x de n menos 1 aqui. E aí isso aqui vai ser somado, certo? Então vou ter que ter um somador. E aí eu tenho 3 somas. Eu vou somar x de n vezes 1 meio. Vou somar x de n menos 1 vezes 1 meio. E eu tenho que somar também y de n menos 1, porque essa saída aqui vai ser y, certo? Essa aqui vai ser y de n. E quando eu puxar aqui eu vou ter y de n menos 1. Ah, sim, só que eu não estou só somando n menos 1, né? Tem que ter o ganho aqui. E o ganho é de 1 quarto, né?
1/4. Então aqui eu tenho uma possibilidade de diagrama de blocos. Que é x de n vezes 1 meio, dá 1 meio de x de n atrasado, x de n menos 1, vezes 1 meio, são essas duas últimas parcelas, e aí eu tenho y atrasado uma vez, e multiplicado por 1/4, somando tudo, dá o y de n. Então aqui eu consegui implementar o diagrama de blocos corretamente. Então, uma outra possibilidade seria se eu fizesse assim. E aí eu posso passar para vocês fazerem isso aqui em casa, né? Colocar no Simulink e tal, até para vocês fazerem como exercício uma outra implementação da mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. E aí, adicionalmente, aquilo lá, eu gostaria que vocês fizessem isso aqui. Então, como eu sei que nem todo mundo tem o Simulink, né? Eu encontrei uma ferramenta online, certo? Que eu até tinha passado o link, mas aí vocês podem olhar aqui em cima, Control System Academy, e aí a gente tem um ambiente Simulink bem semelhante ao que a gente fez lá, né? O problema aqui é que eu não tenho alguns blocos. Então vocês podem... Aqui eu só tenho a operação a constante, por exemplo, que seria o degrau aqui. Eu tenho o integrador e eu tenho esse cara aqui. Então vai ficar mais difícil criar, por exemplo, a operação de atraso. Mas aí vocês podem, pelo menos, desenhar um bloquinho. Aí no operador de zero ordem, por exemplo, você joga um bloco desse de entrada e saída. Só para... Você pode jogar o integrador aqui, sei lá, só para assumir que ele é atrasador. E aí coloca aqui embaixo. Não dá para mudar o nome dele, né? Aí você pode escrever no documento, por exemplo, onde tem o integrator, o integrador, eu estou assumindo zero ordem. Só para vocês terem uma implementação, digamos assim, ver mais ou menos como seria no Simulink. Então é utilizando, né, o Simulink. Outro você faz na mão, né, e o outro você faz no Simulink. Então eu posso interligar esses blocos, como a gente já viu, né? Aqui seria como se, por exemplo, eu pudesse criar um subsystem. Então pensa aqui no MATLAB. No MATLAB eu posso encapsular, por exemplo, um sistema desse. Aqui eu teria todo o X e o Y, por exemplo, eu vou recortar aqui. Vou criar um subsystem. Não é um subsystem. Eu posso conectar aqui a entrada e saída. E aqui dentro eu poderia colocar lá aquele meu sistema. Não deixa de ser um sistema, porque a gente estava fazendo dessa maneira. E agora ele está encapsulado, né? Então eu posso pegar esse meu sistema agora e interligá-lo em série. Seria basicamente essa operação aqui, né? Eu posso interligá-lo em paralelo. Eu posso fazer aqui uma interligação do sistema em paralelo.
Ambos recebem a mesma entrada. E na saída eles se somam. Então, se o meu sistema for linear, tanto faz a ordem, né? Mas se ele for não linear, eu vou ter o problema de, de ordem, certo? Aqui eu estou assumindo sistema linear e se eu assumir que ele não é linear, eu não vou poder trocar a ordem desse sistema, certo? Então, mais um exercício aqui para vocês fazerem, certo? A soma de todos esses exercícios aí eu vou contar como A1 e A, quer dizer, A2 e A3, certo? As avaliações A2 e A3. E para vocês entregarem lá para o final de abril. Se Deus quiser, até lá a gente volta da quarentena. Então essa parte aqui é um pouco mais rápida, classificação de sistemas, para a gente entender quais são as classes que a gente pode colocar os nossos sistemas. Então o sistema ele pode ser classificado como um sistema linear ou não linear, invariante ou variante do tempo, causal ou não causal, bibo ou não biboestável, né? Estático ou dinâmico, com memória sem memória, ou invertível. Então eu vou explicar o que cada um desses significa na sequência. Então o que é um sistema linear? O sistema linear é quando o meu... foi mal, voltando aqui. É o sistema estático ou dinâmico, porque lá em cima estava linear e não linear. Mas, enfim. Meu sistema ele é estático quando ele não tem memória, certo? Então, se ele depender apenas do instante presente, o x de n, né, y de n, ele é um sistema sem memória, logo ele é um sistema estático. O sistema dinâmico é aquele que depende de informações passadas para calcular o valor presente de y. Então, esse aqui seria um sistema dinâmico ou sistema com memória. Então, sistema invariando o tempo ou sistema variando o tempo. O que acontece? Se eu chegar aqui no meu sistema e rodei um instante de tempo de 0 a 10 segundos. Aí depois eu coloco a mesma situação, por exemplo, de 10 segundos até 20 segundos. Nesse caso aqui eu não posso fazer isso, mas vamos supor que eu seja capaz de simular de 10 segundos até 20 segundos. E assumo que nos 10 segundos a condição inicial é a mesma que quando eu assumi no instante 0 segundos. Então, o meu sistema tem que dar a mesma coisa, tentando transformar isso num sistema real. Imagina que isso aqui é um ar-condicionado, por exemplo. E aí eu cheguei hoje e a temperatura está 30 graus, liguei meu ar-condicionado, daqui a 10 minutos ela chegou em 20 graus. Se nada mudou no ambiente externo, quando eu chegar amanhã e fizer essa mesma coisa, ele vai dar a mesma coisa se o sistema for linear. Mas se o sistema for invariando o tempo. Se ele for variando no tempo, por exemplo, por causa de alguma coisa que varia no tempo, a temperatura inicial agora é outra, ou tem alguma informação dependente do tempo, como por exemplo o ar-condicionado, ele entrou poeira no ar-condicionado, mesmo que a temperatura inicial seja a mesma, né? A sala, o tamanho da sala seja a mesma, mas por exemplo, entrou mais poeira no ar-condicionado, ou teve alguma oscilação na tensão durante o processo. Então isso vai fazer o sistema ser variante no tempo, consequentemente ele vai dar uma resposta diferente. Então não é porque o sinal é variante no tempo, todo sinal ele varia no tempo, obviamente. Mas o sistema, que é o ar-condicionado, ele não entrou poeira. Então ele não variou no tempo, ou ele não ficou velho, por exemplo. Então, nesse caso, quando entra poeira, ou quando ele fica velho, ou coisa desse tipo, o sistema é variando no tempo.
Aí aqui a gente tem exemplos de sistemas não variando no tempo. Quer dizer, aqui é variando no tempo, aqui também variando no tempo, variando no tempo. E o primeiro é o único que é invariando no tempo. Porque, por exemplo, aqui o n multiplica o x, por isso que ele é variando no tempo. Aqui o n modifica completamente o x, certo? Variando no tempo. Aqui eu tenho uma modulação, e essa modulação depende muito desse cosseno que é dependendo do tempo. Logo, ele é um sistema variando no tempo. Sistemas lineares são aqueles que seguem o princípio da superposição. Então, por exemplo, se eu faço o caso seria do quadrado, por exemplo. Vou fazer aqui. Eu tenho x ao quadrado, certo? É estático, mas ele vai servir para o nosso caso aqui. Aí se eu fizer x1, fiz assim, a x1, vou botar aqui y igual a isso aqui. Se eu fizer y de a 1x1 mais a2 x2, isso aqui teria que ser igual, para ele ser linear, né, a a1 x1 ao quadrado mais a2 x2 ao quadrado. Mas isso não é verdade, né? A gente sabe que se a gente substituir isso aqui no lugar de x, eu vou ter, na verdade, isso aqui ao quadrado, que isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Logo, esse aqui é um sistema não linear. Acho que é um exemplo mais simples que a gente pode utilizar aqui, ou seja, no sistema linear eu posso botar o a para fora, uma multiplicação para fora, que é a homogeneidade, a propriedade da homogeneidade, e eu posso fazer a transformação separada. Eu poderia, teoricamente, fazer o quadrado separado lá, né? E botar o a para fora, o que eu não consigo fazer lá naquela do quadrado. Então aqui fica para vocês fazerem a classificação, certo? Se o sistema é linear ou não linear, a partir do que eu falei. Mas eu já fiz a C aqui, né? Claramente eu fiz a C, que é não linear. Sistema causal ou não causal é o seguinte: se as minhas variáveis são fisicamente possíveis, ou seja, só depende de instantes presentes e passados, ou seja, de x de n-1, x de n-2, ou y de n-1, y de n-2, y de n-3, ele é um sistema causal. Se ele depender de x mais 1, ou seja, de uma amostra futura, um valor de tempo no futuro, ele é não causal. Então é a partir daí que a gente sabe se ele é causal ou não causal. Então aqui vai ficar como exercício para vocês, como por exemplo a ele é um sistema causal. Por que ele é causal? Porque ele depende apenas de xn de menos 1, passado. Agora, por exemplo, a D depende de x de n mais 4, ou seja, de um valor futuro. Logo, ele é um sistema não causal. E aí vocês podem fazer agora a classificação para o restante dos sistemas. O que é um sistema biboestável ou biboinstável? Um sistema que ele, o próprio nome está dizendo, se eu der uma entrada limitada, a saída tem que ser limitada. Por exemplo, se eu der um degrau unitário, nesse caso aqui, vocês podem ver que o degrau unitário ele é 1 infinitamente, né?
Se eu der esse degrau unitário na entrada, a saída não vai para infinito. É essa a definição, por exemplo. Então, se o sinal é 1 sempre, ou 10 sempre, ou ele vai evoluindo, por exemplo, o cosseno, que vai de menos 1 a 1, ele ainda assim é um sistema, se essa entrada é limitada, para o meu sistema ser bibestável, a saída também tem que ser limitada. Aqui é só uma dedução que o sistema limitado, independentemente de quantos valores do futuro ele for, ele vai ser limitado se a saída ela for finita, já que a entrada também é finita. Então tenho também a propriedade de invertibilidade, que é basicamente conseguir fazer o contrário do que eu fiz no processamento. Por exemplo, se entrou o sistema, somei mais 1, eu subtraí mais 1, eu vou recuperar o valor de x. Então, a operação que eu fiz, a transformação que eu fiz sobre o sinal, ela pode ser invertida, ou seja, eu tenho uma operação inversa que faz com que o meu sinal original seja recuperado. Como a gente tenta fazer lá com a transformada Fourier, né? A gente faz a operação lá de amostragem e tenta recuperar o sinal exato na saída. Então, se eu tiver um atraso simples, por exemplo, se eu atrasei e depois adiantei, eu tenho o próprio sinal, eu tenho essa operação de adiantamento no tempo, sendo como uma operação inversa do atraso no tempo. É o que está basicamente sendo descrito nesse sistema. E aí vocês podem mostrar isso graficamente, né? Desenhando um gráfico do sistema adiantado, outro do sistema atrasado. E aí isso aí é só basicamente fazer o desenho desses dois sistemas atrasados e adiantados. Então nesse slide todo a gente basicamente definiu as operações discretas, sistemas discretos, diagrama de blocos e fez a classificação de todos os sistemas. Aí ficam mais questões para vocês fazerem, certo? E aí aqui eu também botei para vocês fazerem os exercícios sugeridos, certo? Então, o conjunto dos exercícios sugeridos mais as questões, junta de todos os slides, vai formar para vocês as notas da A2 e A3, certo? Que vocês vão entregar no final de abril. Então isso aí juntamente com a prova, né, a avaliação que eu vou fazer para vocês daqui a 2 semanas, eu vou juntar tudo e colocar nas notas da A1, A2, A3, formando a N1 de vocês. Então, qualquer dúvida vocês podem tirar comigo no WhatsApp, vocês sabem qual é o meu número, mas se não souberem é 988252397, certo? Mandem mensagem para mim ou qualquer coisa na aula que vem, né, na aula que vem vocês podem tirar dúvida novamente. Aí eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou gravar a aula um pouquinho antes, tentar fazer upload, jogo lá para vocês e vocês vão assistindo e tirando dúvidas comigo online, para a gente não ficar sujeito a essa variação, né, do sistema. Então é isso por agora, até a próxima aula.